Sei lá, como é que Deus olha lá de cima para essa terra formosa, com tudo que ele criou aqui nesse planeta. E, e ele disse, né, crescemos e multiplicai-vos, enchei a terra. E a terra, ela vive se multiplicando, né? E ela mesma se consome a si mesma. O homem cresce, vive, morre novamente, volta ao pó que era antes, né? E todas as árvores também acontece a mesma coisa. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai nosso, que estás no céu, Aleluia. santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, a honra e a glória para todos sempre. Abençoa, Pai, este dia. Abre a nossa mente, nosso interior, nosso coração. Faça-nos homens e mulheres melhores, Pai. Faça-nos, Senhor, com que possamos carregar realmente, Pai, a carga do outro, Pai. Possamos nos preocupar mais com os problemas dos outros do que com os nossos, ó Deus. Possamos ajudá-los, as pessoas, a compreender, Senhor, que é dando que se recebe, que é perdoando que se é perdoado, que é amando, que é através do amor que nós nascemos para a vida eterna. Oh, Deus, abre nossa mente, nosso interior. Revela-nos, ó Deus, através da Tua palavra, aquilo que é oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos ser melhores, ó Pai, uns para com os outros. Eu te agradeço, Senhor, pelo sol da manhã, pelo entardecer, Senhor, pela luz que brilha, Senhor, em nossas mentes, Pai, pela minha família, por todos os meus irmãos, Senhor, por todos os homens que vivem sobre a terra, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser melhores. Que possamos, ó Pai, buscar a Tua face com alegria no coração. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, aquele que está enfermo no hospital, Senhor. Envia ali, Pai, um capelão, alguém para levar uma palavra de consolo, de esperança para aquele que está aflito. Levanta, Pai, aquele que está prostrado. Age, Pai, na vida daquele que está com ódio, está pensando mal, Senhor. Tira do interior, do coração, as coisas ruins, Pai, que não somam, que só fazem destruir, Pai. Transforma as pessoas, ó Pai. Só o Senhor tem esse poder. Fala, Pai, aos nossos corações, aquilo que devemos fazer. Nos ensina, Pai, como devemos andar. É que eu te peço e te agradeço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem gostaria de ler aí para nós? Hoje é o 2, né? Bíblia. Hoje é o 2, não é? isso. Hoje é o 2, filha. Hoje é o 2. Tem aqui 25 versículos, né? Sim.
Lê vocês Vou dois aí. ler aqui Divide. até o 7. Pode ser? Tá bom. Legal. A gente vai trecho a trecho. Bom, amém. Gênesis capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem os grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. E não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Amém? Vamos ler mais. Quer ler o capítulo todo? Depois a gente vai avançando. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziram frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pisson, rodeava toda a terra de Avilá, onde existe ouro. O outro dessa terra é de grande pureza. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxê. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e para tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.
Amém? Amém, glória a Deus. Minha Bíblia aqui, ela fala um pouquinho diferente, mas tem umas coisas aqui que eu fiquei assim meio... eu achei interessante abordar, né? Se começarmos aqui pelo capítulo 2, os céus e a terra, todo o exército foram criados. Exército. Havendo Deus acabado de, no dia sétimo, né, de sua obra que tinha feito, Deus descansou de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque dele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus abençoou o sétimo dia. O sétimo dia nós sabemos que é o sábado, né? O sábado é um dia abençoado. Nós temos que parar e refletir sobre ele, né? Ele é um dia abençoado. Foi o dia que Deus parou e viu tudo que ele tinha feito, que era bom, que era agradável aos seus olhos. E ali começou para ele uma, sei lá, como é que Deus olha lá de cima para essa terra formosa, com tudo que ele criou aqui nesse planeta. E, e ele disse, né, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. E a terra, ela vive se multiplicando, né? E ela mesma se consome a si mesma. O homem cresce, vive, morre novamente, volta ao pó que era antes, né? E todas as árvores também acontece a mesma coisa. E ele fala que toda a planta do campo que não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não fez chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Porque você vê só o que Deus fez aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida. A árvore da vida. No meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. E Deus colocou no meio do jardim essa árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal.
Então Deus criou todas as coisas, né? Tudo foi criado por Deus. Então nós sabemos que o bem, o mal, todos eles foram criados por Deus. E, e dali se dividia e se tornava em quatro. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia. E tornava-se em quatro braços. Era um, mas que se tornava em quatro. O nome do primeiro era Pison. Este é o rio que rodeia a terra, que rodeia toda a terra. De Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o óbilo, o obdélio, o bidélio, né? E a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Chon. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tornou o Senhor Deus, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E é exatamente essa árvore aí que causou todo esse dano, né? Não sei se posso dizer assim, porque eu creio que Deus, como sabe de todas as coisas, ele já previa, né? Creio eu que previa Deus e o homem iria comer dessa árvore que ele pôs no meio do jardim. É, como ele criou o bem e o mal, também estava no jardim o mal. E ele usa a serpente, né, para seduzir a mulher. São coisas que nós, amados, e que eu acabei de falar agora há pouco com vocês, que a luta, a carne luta contra o espírito contra a carne. Podemos dizer que essa é a árvore do conhecimento, né? Do bem e do mal. Foi plantado no meio do jardim. E a gente herdou isso. Está em nós. Decidir se alimentamos mais a carne ou o espírito. Qual prevalecerá entre nós aqui? Nós temos o conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos, nós temos consciência de que algumas coisas que fazemos não agradam a Deus e nem a nós mesmos. Ou fazemos alguma coisa que agrada a nossa carne, mas que acarreta prejuízo para o espírito. E nós temos que pensar. Mas tudo isso, amados, que nós vemos aqui,
Deus deixou também uma saída, que nós vamos ver mais para frente. Que logo no comecinho que Deus menciona aquele que irá pisar na cabeça da serpente. É um profundo estudo isso aqui, viu, irmãos? É um profundo estudo. Eu gostaria de ouvir vocês também, a respeito de tudo que a gente leu aqui. Agora tem uma parte aqui que eu ainda gostaria de frisar. Eu vou ler mais um pedacinho, para chegar aqui onde um pedacinho me chamou a atenção. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma disjuntura que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todos o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou no homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, então, é isso aqui que me chama a atenção. Minha Bíblia fala, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos. Então, quer dizer, quem disse foi Adão, não Deus. E disse Adão, a minha Bíblia diz assim, e disse Adão. Não foi Deus que disse a Adão. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. Portanto, deixará. Bom, aqui então, eu acredito que seja Deus que esteja dizendo. Portanto, deixará o varão, o seu pai, sua mãe, e apegar-se à sua mulher. E serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Eu agora compreendo que realmente foi Adão que disse: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa. Quer dizer, algumas Bíblias diz mulher, né? Varoa, mulher é a mesma coisa. Porquanto do varão foi tomado. Porque Deus havia ordenado a Adão a dar nomes aos animais, a tudo que fora criado, né? Tudo que for criado. Então foi Adão, realmente. Eu fiquei em dúvida aqui quando você leu aí, e achei aqui agora, eu pensei que foi, e disse Deus, não é disse Deus, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Tem alguma dúvida aí, meu filho? Fábio, Tamires? Mostrar? É muitas, né? Bastante coisa aqui, né? Se bem que tem uma diferença entre o capítulo um e o 2, né? Capítulo um fala de uma forma mais genérica ali, resumida, né? O todo. No capítulo 2 ele já traz detalhes, né, de como foi essa criação, mas foca mais no homem ali, né? No homem e na mulher. E
que me chamou a atenção aqui no 15, primeiro antes no 7 ali, né? Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Como a gente viu ontem, inclusive a gente comentou sobre isso, né? Que o único que acontece isso é com o ser humano, né? Todos os outros animais não. A Bíblia não diz que receberam esse sopro de vida, né? Isso nos dá um papel muito diferenciado aqui, né? Nesse contexto. E tanto que Deus fala, né? Para que o homem governe sobre a terra e domine sobre todas as coisas, né? E aí o Senhor coloca o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Engraçado que eu tava vendo eu tava assistindo mais uma aula hoje, né? E aí o pastor tava falando que dessa questão do plágio, né? Que algumas pessoas dizem que a Bíblia é um plágio de outras religiões e tal, né? E aí ele refuta isso com vários argumentos muito embasados, né? E, e ele fala que a Bíblia é o único relato onde Deus cria o homem por amor. E ele entrega o Éden para o homem como um presente, para que ele viva e tome conta. Nas outras crenças, né, nas outras religiões, o homem é criado para servir os deuses. E não fala desse amor, né? Esse amor que, que Deus tem por nós. Isso é muito interessante. Então aqui fala, né, que o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Será que a gente está cuidando do nosso jardim? Temos que cuidar do nosso jardim, né? Uma outra coisa interessante que ele falou também, que me lembrei agora aqui, é que algumas doutrinas falam que a mulher ela tem um papel menos importante, porque fora criada depois do homem. E, e aí ele fala assim, bom, então o homem é menos importante que os animais, porque os animais foram criados primeiro. Então ele reforça aqui que o papel da mulher ela não é inferior ao homem, né? Ela tem ali a mesma, os dois são um só, inclusive, né? Depois do casamento, quando eles se juntam ali, os dois se tornam um, ou mesmo, ou seja, no mesmo pé de igualdade, cada um com as seus talentos, né? Mas os dois se tornam um. O que mais aqui que eu um trecho aqui que eu posso ler para nós, se vocês quiserem, referente ao casamento bíblico, sobre Adão e sobre o pecado original. Se vocês quiserem. Ah, não, esse é no 3. Ia fazer um comentário antes de você fugir para uma leitura. Pode ser? A leitura é opcional, tá? Sim, sim, pode Não, falar. não, legal você ler. Mas só queria fazer um comentário justamente nesses dois pontos que você mencionou, porque aqui na nota da minha Bíblia fala, né, vamos começar de trás para frente, que é da mulher lá, né? Você falou do. E aí na minha Bíblia fala que eles usam o termo de
auxiliadora, né? Refere a mulher como a auxiliadora. E aí, a nota da Bíblia traz aqui uma referência falando que não é porque a mulher ela é inferior, é porque o homem não é suficiente. Ele precisa de alguém, né? E faz uma referência, inclusive, que esse termo auxiliador, ele é utilizado muitas vezes na própria Bíblia para se referir a Deus, de quão importante a mulher é. Olha que interessante, né? Então, assim, não é que esse termo auxiliadora é algo inferior, não, é algo muito importante. Inclusive é utilizado até para se referir a Deus. O Interessante, né? auxiliador, né? Que diferente perspectiva, né? Que interessante. E uma outra coisa, falando lá da onde você falou do jardim, né? Tomou, pois, o Senhor Deus e a colocou no jardim para cultivar e o guardar. E aí tem duas coisas aqui que eu achei interessante. Primeiro, a palavra cultivar, né? E na Bíblia aqui fala uma nota, assim, um homem foi criado para achar cumprimento não no ócio, mas numa vida de trabalho, recompensado, em obediência à ordem de Deus. O trabalho é instituído antes da queda. É, e é parte da boa criação de Deus, o que indica que o trabalho em si não é parte da maldição sobre a criação. Depois do pecado de Adão e Eva, o trabalho legítimo é uma coisa saudável, e ainda que atualmente lutemos contra as dificuldades, fazem parte do nosso trabalho. Não, contra as dificuldades que fazem parte do nosso trabalho neste mundo caído. As coisas não serão sempre assim. Os efeitos da maldição serão removidos da criação, e nós desfrutaremos o trabalho bendito nos novos céus e na nova terra. Isso é uma parte tirada lá de Romanos. Interessante, né? Porque a gente sempre ouve dizer que o trabalho é, é uma condenação, né? Da nossa queda, né? Do pecado, né? E aqui diz, não, o trabalho já era parte das bênçãos, né, das benções de Deus ali no Éden, né? No paraíso. E uma outra curiosidade também é o termo, no mesmo versículo, que ele fala para cultivar e o guardar. E assim, guardar do quê, né? Guardar de quem, né? Guardar do, né? E aí aqui na minha Bíblia fala aqui, ó, o hebraico por trás do segundo termo guardar, também traduzido como conservar, né? Porta a noção de protegê-lo contra os inimigos. Olha que interessante. Em outro lugar, o verbo cultivar ou servir e guardar ou conservar algumas vezes constituem uma combinação para descrever que os deveres dos que serviam dentro do tabernáculo. Além disso, os paralelos entre o jardim do Éden e o tabernáculo sugerem que Adão tinha de ser o guardião do santuário do jardim. Depois que ele e a mulher são expulsos do jardim, essa tarefa é entregue aos anjos querubins. Mas eu acho interessante, né? Guardar, né? Guardar do inimigo. Onde estava o inimigo no paraíso, né? Eu achei curioso. E é interessante Mas também. esse guardar tem a ver com inimigo ou tem a ver com cuidar, né? Se faz Então, aqui, parte do trabalho ali da obra. Teria que ver no é, hebraico a palavra que é usada, né? então, aqui no hebraico ele fala que a tradução poderia ser conservar, né? Esse É, para mim faz mais sentido, assim, conservar, né? Porque dá manutenção. Meu pai que o diga aí que mora no sítio. Ele tem um é. jardim lá. Dá trabalho ou não dá, pai? E como dá? Eu não dou conta de cuidar do sítio, viu, cara? Não dou conta, eu preciso de ajuda aqui. Porque é muita. A planta cresce rapidinho, muita coisa a ser feita. Tem lugar aqui no Aqui, É, sítio que eu nunca pisei, tem lugar aqui que eu nunca pisei, cara.
Nunca pisei o pé, não pus o pé. Eu olho assim, vejo aquele monte de terra, eu falo, pô, isso aqui tudo é meu, mas eu não ponho, não faço nada aqui, mas não consigo. Ai, meu Deus do céu. Eu não preciso de tudo isso. E tem gente que, né? Nossa, vou te falar. Mas o Fábio falou uma coisa interessante aí que eu fiquei pensando aqui, rapaz. E é de grande importância, viu? É o que falou sobre a adjuntora, né? Que Deus criou a mulher para o homem, porque o homem é insuficiente. Olha só que coisa, né? Então, a mulher nos completa, né, amado? Então, se a gente for, a gente tem que olhar. Eu agora começo a vir, olhar para minha mulher diferente, a partir desse momento aí que você falou isso. Porque realmente o homem ele é insuficiente. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Ele até pode tentar, mas não é perfeito. E Deus nos deu a companheira para que nós também pudéssemos admirá-la e pudéssemos amá-la e ser amado por ela. E aí nascer os filhos para que crescemos e multiplicamos, né? Para enchermos a terra. Então, amado, tudo que Deus criou é perfeito. É nós que somos imperfeitos na nossa maneira de pensar, nossa maneira rude de pensar, de nosso egoísmo. Porque se nós formos analisarmos corretamente, é que existe dentro de nós a luta, né? A carne e o espírito, como eu disse agora há pouco, que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. É o que faz onde a gente, sabe, balança e fica, muitas vezes a gente erra. Mas se nós pararmos para pensar o quanto é importante você ter uma companheira e valorizá-la, porque ela é a outra parte de você, é aquilo que te completa, né? Se nós olharmos por esse lado, nós vamos amar mais as nossas esposas e, consequentemente, seremos mais amados por ela. Mas a gente só vai viver isso a partir desse momento que nós temos conhecimento da palavra, que essa palavra é que nos aviva todos os dias, nos dá esse entendimento favorável a nós mesmos. Eu gostei do que eu vi. Obrigado aí, Fabião. Obrigado ao autor das notas aqui. E o Espírito Santo, né? Sempre. Agora eu tava pensando aqui, né, Silmar? A gente tava falando aqui do guardar, né, James? Imagina lá que Adão e Eva começam a ter os filhos deles, e aí vai ter nas gerações, vai ter nas gerações, e aquela árvore tá lá naquele meio lá, né? Do bem e do mal, né? Sei lá, os caras vão Eles foram pegar. expulsos, né? Ia ter que montar uma. Não, mas antes disso, vamos imaginar que não tivesse sido expulsos, né? Que tivesse ali Ah, sido multiplicado, né? Eu vou ter que montar uma vigília ali, mano. Vou ter que, vou ter que guardar isso aí, meu, porque... Bom, enfim, aí a gente já começa aí pro mundo da ficção, né? Quer ler a nota que você tinha falado? Não sei se a Tamires quer comentar, ou James, se você quiser ler a nota aí, fica à vontade. as meninas estão hoje quietinhas. Tô doido para ouvir uma voz feminina aqui
nosso devocional, nós não somos suficientes, viu, meninas? Aqui tem uma nota que fala. Ah, aí, ó. Aê! Apareceu. Agora sim, hein? Ah, é assim mesmo, né? Bom dia a todos. Bom dia. Eu tô mais calada, eu tô mais aqui absorvendo, entendeu? Tô aqui absorvendo porque a criação de Deus, ela é magnífica. Então, eu não consigo, né? Aqui na minha mente ainda, sabe? É difícil até explicar assim. Eu tô ainda juntando, né? As coisinhas para poder compreender mais e mais, né? Porque para mim, assim, o que fala aqui é bem claro, né? Só nas palavras que está aqui é claro. Então, ainda não consigo tirar mais, né? Me aprofundar mais. Então, eu estou ouvindo vocês para que eu possa absorver mais coisas. Desde o primeiro dia, né? Eu estou gostando bastante, estou conseguindo absorver algumas coisas que eu não sabia. Então, é isso aí. Eu acho que no 3 Ô, aqui eu Tamires, como é que consegui você explicar. se sentiu aí, depois de você ouvir que o homem precisa de você, que nós somos insuficientes, que, que, que é, como é que você se É bom, sente, né? É depois muito dessa bom. palavra? É muito bom, apesar que tem uns que não dão valor, né? É, Isso, não dão valor, mas a mulher, ela faz muitas coisas. Tem muitas coisas claro, que tem coisas que só o homem consegue fazer, né? E tem coisas que só a mulher consegue fazer, porque hoje a mulher ela consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo. Eu aqui mesmo eu boto a comida e já vou lavando os pratos, já varro a casa, já boto uma roupa na máquina, já estou aqui no devocional. Tem homem que não consegue fazer desse jeito, então cada um veio com sua função, né? Cada um pois é, veio com sua função. A gente não pode tirar. A mulher, ela não pode, ela pode fazer várias coisas, mas ela jamais vai tirar a função que é do homem, né? Que verdade. ele fazer tem muitas das vezes a gente é obrigada, né, seu Mário? As mulheres Sim, muitas vezes são obrigadas a fazer o trabalho do homem, porque tem homens que a gente nem pode classificar como homens, né? Mas tem homens verdade. que faz tudo também. Muitas das vezes se coloca até no lugar também das mulheres. E tem homem também que é pai e mãe, que cria seus filhos sozinhos também, né? Do mesmo jeito que Verdade. tem mulher assim, tem homem assim também, que são fortes, né? Hoje mudou muito, né? Hoje mudou muito porque tudo foi mudado lá quando eles consumiram, né? Assim, a gente não sabe o plano de Deus, qual foi. Realmente, eu acho que Deus sabia que ia acontecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele Verdade. conhece nosso coração hoje, será que Ele não conhecia o coração de Adão e o de Eva? Será que Ele não sabia que Eva ia ser enganada pela serpente? Tem muitas perguntas assim vagas, né? Eu falei que eu não conseguia me aprofundar, mas pelas minhas perguntas agora eu vejo que sim. Mas, sei lá, às vezes é difícil, sabe? De compreender, porque isso só Deus para responder. Só Deus Verdade. para responder, porque isso é algo extraordinário que quem criou foi Ele. E como o senhor falou, né? Deus amou, Ele ama o homem, né? E a mulher, ele ama todos os seres. Então, por Sim, isso que muitas vezes ele deixou acontecer, né? Deixou a pessoa ter a oportunidade, né? Porque a gente tem o livre arbítrio de fazer o que a gente quer. E a gente tem que entender, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, a gente faz porque quer. Eva
Ela sabia. Deus falou, Deus comunicou. Deus falou para Adão, Deus falou para ela. E ela achou que a serpente estava certa. E foi pela serpente, porque ela teve também a mente igual de Lúcifer, né? Eu estava Sim, meditando, quando você estava falando, eu estava meditando até também aqui no 3, mas não vou falar para a gente poder comentar na segunda, né? Que a mente dela também estava como a de Lúcifer. Lúcifer, ele queria ser maior do que Deus. Então, ele queria tomar o trono de Deus. E quando a serpente falou para Eva que ela ia conhecer o bem e o mal, ia ser como Deus, Eva foi e comeu, né? Então, será que Deus não sabia? Deus sabia. sim, Mas Deus deixou que acontecesse, né? Para ver o sim. que ele ia fazer. Então, é uma coisa muito assim complexa. E eu não gosto muito de deixar na minha mente, porque, como eu falei assim, muitos ficam até loucos por tentar compreender tanto. Eu estou aqui para aprender, estou com a mente aberta, sabe? Estou com a mente aberta, mas o que Deus me mostrar que não é para me compreender, eu vou obedecer, né? Eu tento, É isso aí, eu filha. não sou perfeita, Com né? Então, certeza. obedecer, me alinhar ali, porque é isso que ele busca de nós, né? É isso que ele quer da gente a cada dia. E Deus é perfeito. Então, eu conjecturo na minha mente que aquele jardim é tão lindo, né? Tão lindo, tão maravilhoso. E quando Jesus voltar, a gente vai poder usufruir dele, né? Sim, Vai poder usufruir daquele jardim, né? Com animais, com plantas, todas as árvores ali. Acho tudo maravilhoso. é Amém. verdade. Deus te abençoe. Amém. Vocês também. O- A gente faz essa referência, né, de que é, Deus sabia, né, que a gente ia pecar, né, porque Ele é onisciente, né, É, e aí a gente se pergunta por que que Deus fez isso, né? Por que Deus deixou a gente passar por tudo isso, né? E aí me trouxe à memória o livro de Jó que eu estava lendo esses dias, né? Comentei com vocês, porque no início do capítulo do livro de Jó, o diabo vai e fala isso para Deus, né? E Deus permite, né? Falar, tudo bem, só não toca nele. Pode fazer ele passar por todas as coisas, só não toca nele. E aí depois o livro vai, né, passando, os amigos ali começam a criticar, jogar pedra em Jó, né? Algumas coisas eles falam que isso é verdade, mas acusam Jó, né, de forma injusta. Depois vem um último amigo que fala da grandiosidade de Deus, né, que não deveríamos estar julgando ali, dos cuidados. E aí a gente vai chegando, vai evoluindo, a gente vai vendo as lições, né, que aquele livro de Jó em específico, mas eu acho que tantos outros, e é aqui quando a gente traz para esse capítulo e para tudo que vai acontecer depois, né? As lições que Deus vai, né, mostrando e apresentando ao homem, né, através de tudo isso que a gente vai passando, tudo isso que a gente passa, né? Então, provavelmente, né, o projeto de Deus não era que não acontecesse o que aconteceu, né? Agora, o porquê disso, né? E aí, acho que é a questão que a gente vem tentando responder, né, há tanto tempo, né? Mas é aprender mais sobre Deus, né? Né? Aprendemos mais, né? Termos comunhão com Ele, né? Caminharmos com Ele, confiarmos nele. É, e aí a gente volta lá no termo, acho que o James até ter comentado no início aí, que é quando o homem se acha autossuficiente é quando ele cai, né? E é justamente a gente entender, né, aprender, né, sermos dependentes de Deus, né, entregarmos na mão de Deus, né? Então, imagino eu que é isso que Deus, né, vem buscando da gente, né? Vem querendo que a gente entenda, né, e nos instrua em relação a isso, né?
E aí volta mais um pouquinho ainda, que é quando o seu Mário leu lá o devocional de hoje, né? No início, que é sobre pender ao espírito, né? E não à carne, né? Pender ao espírito e não à carne. E essa é a grande batalha do homem, né? Essa não é a batalha de Deus, né? Deus tem tudo muito bem resolvido, né? Mas ele nos dá a liberdade de a gente ir aprendendo e evoluindo, né? E entendendo esse processo, né? E, e nos moendo, né? Dia a dia, moendo a nossa vaidade, o nosso querer, né? Para a gente se inclinar a ele a todo momento, né? É profundo demais para o nosso entendimento. A gente é muito pequeno, né? Então, Fábio, para a gente concluir aqui, eu acharia interessante eu ler aqui esse devocional para quem não viu, para que ela possa um pouquinho entender, né? A luta da carne e do espírito aqui. Se vocês me permitirem. Pode ser, James. Acho que o James estava concorrendo aí com o senhor aí. Pode ler isso, seu Mário. Está em Gálatas capítulo 5, versículos 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Existe uma luta entre o espírito e a carne. Aí fala de liberdade. Liberdade é uma característica do chamado dos filhos de Deus. Porém, não é a liberdade de agir conforme a própria vontade, mas de cumprir a vontade de Deus, servindo uns aos outros em amor e levando as cargas uns dos outros. O poder para conduzir nossas vidas com tal liberdade e em santidade como cristãos é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A lei, por assim dizer, é a exigência mínima de Deus ao ser humano. Não dá a ninguém a força para viver de acordo com a vontade de Deus e resistir à vontade da carne. Nossas boas intenções sempre falham por causa da fragilidade humana. Somente o Espírito de Deus é o poder necessário. Não há nenhum outro. Entretanto, o Espírito e a carne, duas forças opostas, estão presentes em cada crente enquanto ele estiver aqui na terra. Eles lutam um contra o outro. Quem vencerá? Andai em espírito, andai no espírito, diz o apóstolo. Ou seja, deixem que ele os conduza e não cumprireis a concupiscência da carne. Não devemos tentar intervir nesse combate, lutando contra a carne. Somos incapazes de fazê-lo. No entanto, se nós deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus e estivermos direcionados para Cristo, consequentemente, não satisfaremos a vontade da carne. Os cristãos receberam uma nova vida cujas inclinações estão em harmonia com o Espírito Santo. Portanto, sob a direção dele, eles são capazes de seguir a Cristo corretamente. Amém? Essa é a luta. Então, amados, estamos aqui agora porque estamos sendo conduzidos pelo Espírito, o Espírito de Deus. Nós estamos alimentando mais o nosso espírito que a nossa carne. E assim, consequentemente, estamos fazendo a vontade de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Agora, quando você dá mais atenção à carne, você acaba se prejudicando lá na frente. Porque você vai dar vazão ao pecado.
E qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é por isso que nós estamos aqui. Ó. Nós estamos aqui aprendendo a amar, aprendendo a nos doar mais, a, a entender de que, como o Fábio falou, que somos nós mesmos sozinhos, nós somos insuficientes. Insuficiente, amado. É isso que eu compreendi hoje. Precisamos. O homem precisa da sua companheira, da sua mulher, e nós precisamos um do outro. Foi para isso que Deus nos criou. E é isso que está escrito ali. Né? E é isso que Deus pede de nós. Que possamos ser solidários um com o outro, ajudarmos uns aos outros, para sobrevivermos e termos paz conosco mesmo. Amém? Eu recomendaria a gente fazer mais um dia esse capítulo, viu? Tem muito detalhezinho bonito, gostoso aqui pra a gente ver ali, né, do pó, né? Da terra, o sopro nas narinas. Nossa, e aí quando fala do sopro, me lembro do vento do Espírito Santo. E essa parte final aqui que os homens se envergonhavam, né? Não, né? Naquela época não se envergonhavam. Tem bastante detalhezinho, tem o ouro abençoado na terra também. O que vocês acham? Faz mais um dia na segunda-feira? A gente pode voltar a ler, mas a gente tinha que prosseguir, né? É? Prosseguir aqui para Sim. entendendo melhor. Então tá bom. Porque Então, ó, o eu acho 3, bonito essa parte aqui que fala do 7 aqui, ó, né? Que o Senhor, que ó, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego, né? De vida. Nossa, aqui é, meu Deus, né? O sim, homem mesmo, né? A vida, né? A concepção, né? A criação mesmo na vida né? Do homem ali. E porque as outras maravilhoso, né? coisas Deus criou através da palavra, né? Só o homem que Deus trabalhou a sua mão, com as suas mãos Deus trabalhou o homem. Formou o homem com as suas mãos e soprou nas suas narinas, quer dizer. Ele fez, é um projeto dele, né? Um projeto que ele já tinha previsto. Nós não podemos nem imaginar, né? O que Deus pretendia com tudo isso, né? E está Aí sendo tem, concluído. aqui no 12, ó, o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o. Nem consigo ler isso aqui. Um B, é isso? Bidélio e a pedra ônix. Faço ideia aqui que é o bidélio e a pedra ônix. Se alguém souber, mas, enfim. Vamos prosseguir pro terceiro, então, e aí a gente pode voltar e fazer uns comentários aqui na segunda. Não tem problema, não. A gente, Segunda não Deus tô vai aqui. abrindo a nossa mente. Segunda, a gente começou um projeto lá no Alfa agora, né, na igreja, toda segunda. Então, segunda não estaremos aqui, mas na terça estaremos aí, se Deus quiser. Tá bom? Amém, amém. Então E você ia ler lá o orar. negócio lá, James? Você não leu por quê? É Não, muito já, longo? né, é que eu tenho uma reunião logo mais, pai, eu tô cheio de coisa aqui, né? Não, Tá não bom, jantamos ainda. tudo bem. E até vou Fica para pedir para outra quem for orar, oportunidade. se puder colocar nas orações aí, para Deus abençoar aí e quebrar aí as barreiras, as dificuldades aí, ajudar nas dificuldades que a gente vem enfrentando aí nos negócios. Desafiador um pouquinho. Tá certo, filho. Tá certo. É, Obrigado. quem gostaria de orar por nós hoje?
para Vou encerrar fazer esse oração pra gente. devocional. Eu Quer orar, queria pedir Tamires, pra gente? Ora pra gente, Tamires. Ora, mas eu quero pedir também que vocês coloquem nas orações de vocês também uma irmã que ela é daqui da igreja. O nome dela é Eliette, né? Que ela está passando por uma situação difícil de saúde, né? Que está com suspeita de câncer. Ela é bem querida aqui por nós. Aí peço que os irmãos também apresente ela em oração. Ela ficou até de ir para Salvador, né? Que aqui não faz esses tratamentos. Aí estava internada aqui no hospital, aí foi para Salvador para poder fazer a biópsia, para saber se realmente era câncer, né? Acho que é no lado aqui do rosto, no ouvido. Peço que os irmãos orem também por ela. Amém? Tá bom, Eliane. Orem em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento, entro na tua presença, primeiramente, para te pedir perdão pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, Senhor. Pai, também te agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai, pois sem ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Sem ti não podemos dar nenhum passo sequer, Senhor. Porque se nós formos andar com as nossas próprias pernas, Senhor, nem tudo dará certo. Com o Senhor ao nosso lado, nós cremos na vitória, Pai. A vitória, ela é garantida, mesmo que passemos pelas lutas e pelas dificuldades. O Senhor estará ao nosso lado, Senhor, nos guiando. E eu te peço que seja sempre assim, Senhor. Pois Tu és magnífico, és poderoso, és fiel. Oh, Senhor, sem Ti nada podemos fazer, Pai. E eu te peço por cada um deste devocional, que o Senhor possa estar capacitando, dando sabedoria, livrando de todo mal, meu Senhor, de toda seta maligna. Pai, que o Senhor venha, Pai querido, jogar por terra, Pai, toda a investida do inimigo contra as nossas vidas. Pai, nós sabemos, Pai querido, que estamos rodeados, Pai querido, por demônios. Tem muitas coisas, Pai querido, ao nosso derredor. Pai querido, tentando nos afligir, tentando nos derrubar, tentando fazer com que nós estejamos fracos na tua presença, mas que o Senhor possa acampar teus anjos, Pai, ao nosso redor, Pai querido, no nosso lar, no nosso trabalho, para que tudo, Pai querido, venha ser jogado por terra em nome de Jesus. Toma a vida do teu filho James em tuas mãos, Pai querido. Vai trabalhando lá, Senhor, ao favor do teu filho, no trabalho dele, Pai. Eu não sei o que ele faz, mas o Senhor conhece. O Senhor contempla, então acampa teus anjos lá, Pai querido. Faz o teu mover para que tudo venha a dar certo, Pai querido. Conforme o Senhor deseja, Pai querido, na vida do teu filho, Pai. Toma as filhas dele, a esposa dele, Senhor. Toda a família dele, Pai querido, em tuas mãos. Pai, também quero te pedir por Eliette, Pai querido, toma ela em tuas mãos. Pai, que quando ela chegue lá, Pai querido, naquele hospital em Salvador, que não venha ser, Pai querido, os médicos, mas que venha ser a tua mão, Pai, sobre a vida dela, Pai. E que o Senhor venha fazer conforme o teu querer e a tua vontade na vida da tua filha, pois a minha vontade, Pai, ela pode não ser a tua, a vontade dela pode não ser a tua. Então ela não vai ser perfeita assim, mas a tua vontade, ela é perfeita. Pai, mas que tudo que esteja acontecendo na vida dela venha ser testemunho, Senhor, para ela contar lá na frente. Como a palavra que ela já recebeu, Pai, no início destas provações, que essa doença não seria para a morte, mas seria para que o teu nome fosse glorificado por ela. Então faz assim, Pai, a tua vontade na vida dela e a tua vontade na vida de cada um de nós, Pai. E eu te agradeço por este dia, pelo devocional que o Senhor tem nos concedido, Pai querido, e nos abençoa cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.